A digital transforma, né? E aí a visão que eu tava falando pra você, a gente tinha uma visão muito, né, fechada da coisa. Porque tinha pirataria. Pô, eu fui na Feira do Cia, mano, e aí chegava lá, tinha aula lá, vendia, tava lá, ó, curso de Direito Constitucional, R$ 50. Eu dou aula de lei orgânica, tá, do DF, e Direito do Consumidor. Aí, tá lá, Direito Administrativo, R$ 40. Tem lei orgânica? Tem. Quanto é que é? Rapaz, esse aqui tá saindo pra caramba, né? Mas R$ 5. Eu ficava puto, por que R$ 5? Direito constitucional é 10, 50, mas assim, por quê? Aí eu falava, bota esse vídeo aí que eu quero ver. O cara colocava, aí ele olhava pra aula, olhava pra mim, olhava pra aula e falava, não tem lei orgânica não, fechava. Era tu. Era eu, pô, tudo pirata. Uai, todo mundo começou aqui. Léo Matos, você tinha razão, era bom ser pirateado. Porque o Léo, antes, ele tinha o curso que era o grande curso na época, que era de referência, que era o Espaço Campus. Não, na verdade era Estúdio Aulas. Estúdio Aulas junto com o professor de raciocínio Aí eu lógico. ficava puto com o Léo, falava, Léo, não deixa piratear não, Léo, nem aí pra mim. Eu, poxa, velho, sacanagem. Minhas aulas pirateadas. Aí eu apelava, durante a aula eu falava, se você assistiu esse vídeo de uma aula pirata, tenha certeza que você não será aprovado. Porque você tá tirando o pão, e eu tinha já tatuado, o pão de 3 crianças. Se você é capaz de tirar o pão de 3 crianças, você nunca será capaz de ser aprovado no concurso público. Mano, não sei se vale a pena. Porque entrava na mente. Entrava na mente, fazia o aluno chorar. Chorar. Caralho, que merda. Caraca, é por isso que eu não tô passando nessa merda. Vou desfazer a minha compra. Mas assim, falando sério, às vezes a gente toma atitudes que a gente não consegue visualizar, e são atitudes que a gente acha que é benéficas, e no final das contas, a gente tá sabotando o próprio processo de aprendizagem. Isso é verdade. Sacou? Tem aluno que assiste aula, olha só como é que é a mente do indivíduo, como é que o brasileiro, ele tem um negócio pro errado, né? Eu costumo dizer isso. O cara assiste uma aula pirata e tem aula atualizada no meu canal e o cara não assiste, pô. De graça, né? De graça, pô, de graça. Pelo prazer de fazer ilícito. Nossa, estou fazendo ilícito. Roubando aqui. Então fica difícil. Aí você consegue entender por que joga o lixo na rua. Você consegue entender por que ele para na vaga do deficiente, mas são 5 minutinhos. Tá na nossa essência. E aí, como é que foi pra você, assim, cara, fazer essa migração tão rápida? Porque, assim, eu considero muito rápido, né? O digital, ele veio tomando uma proporção muito grande, a ponto que a gente vê professores que, na nossa época lá, eram grandes celebridades dos cursos presenciais, que hoje não existe. Mas não conseguiram acompanhar, né? E aí, o que você acha que foi o seu diferencial que te manteve firme e forte a continuar como uma referência no digital? Redes sociais. Marlon, na época que começou a surgir o Facebook como grande instrumento, eu utilizei o Facebook como instrumento de divulgação do meu trabalho. Então, por exemplo, eu contava para o direito do consumidor, eu conto todo o direito do consumidor com as histórias do meu pai. Como é que era essa história do seu pai? Porque meu pai... Não, porque meu pai chegava no lugar e arrumava confusão. Celso Russomano da Paraíba, tá ligado? Meu pai é paraibano, gente. É muito engraçado. E aí, o que acontece? Eu contava essas histórias e aí começava a colocar pequenos trechos da aula no Facebook. Pra chamar, pra vender minha aula presencial. E aquilo ali fazia um grande sucesso. Tinha um professor mais antigo que falava o seguinte, você vai ser processado. Ou falava na sala dos professores. Eu sei disso. Mas eu não carrego uma água, saca? Porque eu sabia que no final das contas ia girar. Foi o que girou, pô. Eu sou professor de lei orgânica, muito pequeno, uma disciplina muito pequena no concurso público, mas a movimentação nos meus stories é enorme, cara. E é enorme por conta de quê? Por conta dessa entrega. Marlon, eu não sei como é que estão os seus stories de entrega, por exemplo, do Instagram. Eu tava sofrendo bastante, mas, pô... É baixo. Eu tô aqui, eu te mostro depois. 10 mil. Eu tenho 80 mil, eu tenho uma visualização nos meus stories de 10 mil, pô. É mais de 10%. Bom. Engajamento bom. De engajamento. Caraca, bizarro. Sacou? Agora, o que é? Você encontra uma linguagem que um aluno se sente confortável para fazer uma troca com você. Então, eu comecei a fazer o engajamento por meio do Facebook. E aí, ali no Facebook, essa coisa toda aí surgiu o Instagram. O Instagram não era vedete. Daqui a pouco, o Instagram passa a ser a vedete. E aí, eu só levo aquela galera que era do Facebook para o Instagram e a gente começa a proporcionar algo maior, sabe? Caraca, que maneiro. E, cara, qual foi o maior desafio que você teve, assim, como professor nessa sua jornada? Como eu sou muito bem-humorado, acabou que é o seguinte, o fato de ser bem-humorado, o cara acha que a aula é só gracinha. E não é.
Então, eu tive esse desafio de poder fazer uma imagem que era um professor, digamos, divertido, né? Descontraído, mas eu tinha a todo momento que provar que minha aula era melhor do que a dos outros. E é foda, porque tem muito professor bom. Esse foi o maior desafio que você encontrou. Então, por exemplo, eu falava coisas na minha aula que eu sei que jamais iriam cair, mas eu precisava falar para que o aluno tivesse falar, caracas, esse cara sabe. Eu falava precedente do Supremo Tribunal, falava sobre discussão, como é que aconteceu. Eu dava todo um contexto para que o cara entendesse, pô, esse cara não pegou aula do nada, entende? Fazer uma musiquinha como o Alcide vai pular e ter visualizações, fazer as paródias, são legais, mas para você poder fazer isso, eu precisava mostrar um outro conteúdo, porque tem gente que vai te estigmatizar por causa daquilo. E qual a dica que você dá para esse professor que muitas vezes ele é um cara descontraído, só que ele não consegue externalizar isso pro aluno Cara, na hora conteúdo. da aula? Aí é uma coisa, é dom. É Tem coisas dom, que são dom. Aí ele precisa encontrar, lembra que eu te falei? Cada professor vai cativar com uma forma diferente. João Trindade cativa porque tem um quadro excelente, além de ter um conhecimento fantástico. Quando ele fala do paralelepípedo, cara, que coisa mais sem noção do mundo. Aí, jogou um paralelepípedo, quem vai pensar nisso? Só um nerd que vai pensar nisso. Mas o cara guarda isso por quê? Porque todo outro conjunto é importante para aquilo. Caraca. Entende? Por exemplo, vamos ser sérios, Leandro mesmo. O Leandro Antunes. Sim. Você vai ser aprovado. Entendeu? É aquele negocinho, aquele tique que ele tem assim e tal. Por quê? Porque ele cativa o cara, mas ele fica naquela... É o jeito do cara. Sim. Sacou? A Rebeca. Bananal! Entendeu? É a forma do cara falar. Forma dela falar, da repasse. Já viu, professora Rebeca? Fantástica. Entendeu? Sim. Então, cada professor vai encontrar um meio. E aí, esse meio, ele vai conseguindo ali cativar o coração do professor, do aluno, né? E o aluno é um bicho ingrato. Chegou outra novidade, aliás, é do ser humano, né? Chegou um novo, a gente já quer trocar. Eu tô na academia, chegou uma nova, eu quero trocar. Não tem fidelidade. Fidelidade pro ser humano, o ser humano cobra fidelidade, mas o ser humano pra ter fidelidade fiel com as coisas é grande difícil, pô. E qual a dica que você dá para esse professor que sofre para esse tipo de aceitação, na verdade, como é que se diz essa palavra? É meio que essa ingratidão do aluno. Trabalho. Não leva pro coração, eu já levei muito. Cara, eu só não fiquei doido por conta de rede social, porque eu consegui fazer terapia. Terapia salva. Quais foram as maiores críticas que você recebeu na rede social? Não, é porque... Solta uma aí boa pra gente. Não, é porque o cara vai lá... O hater, né? É o hater. É o cara que não tem coragem de colocar a cara, né? Cara, sempre ele. Aí sempre o um bonequinho, né? E eu sempre fui isso. Se você pegar minhas aulas, ou pegar o que eu tenho lá, você vai ter, assim, 90 curtidas. Ou, por exemplo, 90 comentários. Desses 90 comentários, você vai ter 4 críticas. Eu olhava as críticas e via se elas faziam sentido ou não. Mas mesmo as que não faziam sentido, eu ficava puto. Entendeu? Então, por exemplo, o cara colocava assim, maçante. Pô, não tô sendo maçante, eu tô fazendo o quadro pro aluno entender, porque tem gente que não consegue entender, pô. E aí eu começava o quê? Passava a mudar, falava no início da aula. Essa aula é para iniciantes. Se você está estudando para um concurso, tribunal assim, assim, assado, tribunal de contas, não assista essa aula. O cara assistia no final falava o conteúdo, entendeu? Então, assim, é difícil. Só que se você ficar preso a isso, você não cresce. Eu tenho certeza que nos vídeos da Tutoring vai ter alguma coisa que não é desconexo. Sacou? E as pessoas têm uma enorme dificuldade de interpretar. É muito difícil isso. Você coloca, por exemplo, um post, aula dia 20, às 20 horas. Quando vai ser a aula? O cara pergunta quando vai ser a aula. Porra, tá de sacanagem. E aí ele não entende por que ele não é aprovado no concurso, pô. Ele fica puto, pô. Mas é um monte de professor que acha isso. É só eu que sou doido que falo. Aí eu falo, não, meu filho, vai ser... Aí eu coloco aquela bola de cristal nos meus stories. Por quê? Quando é que vai publicar o edital? Deixa eu ver aqui. Porra, não tem como, pô, saber. Mas aí acontece o seguinte, tem a galera que alimenta isso. Existem várias formas pra você vender. Eu não preciso vender com especulação. Tem gente que gosta de vender com especulação. Como é que é vender com especulação? Ah, fiquei sabendo aí que o edital vai ser publicado tal dia. O professor mesmo falava a data do edital, pô. Não tinha data do edital. O aluno ia lá e comprava, pô. Não era o momento pra ele comprar o curso naquele momento, porque ele não tinha grana pra isso. Essa é a venda por especulação. Porra, velho. Tinha muito. Cara, Bolsa de valores, pô. Tinha mesmo, velho. Pô. Tinha ou não tinha? Tinha é antigo. Tinha muito. Entendeu? Tinha empresa que colocava banner. Pô, banner. Pagava
o Correio Brasiliense para poder colocar uma notícia comprada. Caraca, eu lembro disso aí. Pô, tinha muito, pô, isso aí. E às vezes a pessoa se endividava. E aí o aluno fica com raiva da gente. Esses professores só querem vender cursinho. Não, eu quero vender cursinho, porra. Eu vivo disso. Senão, como é que eu pago minhas coisas? Você acha que isso aqui eu comprei como? Mostra a tatuagem. Isso aqui fez como? Eu fiz caneta. Vem, índio. Vem cá. Índio. Não tem como, pô. Aliás, é outra coisa que eu fico sempre imaginando. Será que um índio hoje, ele olharia para a gente hoje e fala assim, faz um humano aqui né? Você, assim, humano não, né? A forma de falar vou fazer um brasileiro aqui, faz um brasileiro aqui que eu quero tatuar, um português. Ou um japonês falando, faz um português aqui. Né? Sem noção. Por que eu tô falando isso? Não sei, mas enfim, volta. TDAH, então, TDAH. Mas por que eu tô falando? São coisas que a gente tem no dia a dia em que a gente não consegue visualizar na venda. A venda é uma coisa muito descarada, assim, muito sem noção, cara. Sim. Aí o aluno fica com raiva. Pronto, agora lembrei do fio da meada. O aluno fica chateado e ele tem total razão, mas ele transfere para os professores como se os professores só quisessem vender. E o professor só tá vinculado àquele curso, muitas vezes. Entendeu? E não, pô, não tem nada a ver. E, cara, você falou das redes sociais e de um desafio que você enfrentou recentemente com a baixa engajamento nos seus stories, né? Ali, acho que não é só meu, é de todo mundo. É de todo mundo. A entrega foi ruim do Instagram, né? A entrega tá bem ruim. Então, assim, o que você fez, cara, pra vencer esse desafio? Cara, não sei. Eu sei que eu passei aí eu mudei de estratégia. Alô, professores. Por exemplo, abri a caixinha. Eu respondia para todos os alunos. Eu não respondo agora todos os alunos publicando. Eu respondo individualmente e coloco poucos stories. E aí aumentou o engajamento. Então, por exemplo, hoje eu tô colocando, eu não sei se você já fez isso, se social media, você sabe mais do que eu. Gente, atrás da câmera tem uma moça que é social media aqui da Tutory. Eu não sei se pra você está rolando assim. Eu optei por fazer menos stories, mas contando a historinha nos 10 stories. Então, o que eu faço? Hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou falar sobre tal produto. Vou falar como? Vou falar sobre isso, isso e isso. No meu, gera engajamento se eu falar da minha família. Então, eu vou fazer isso, isso e isso, vai ter isso, isso e isso. Mas, às vezes, não sai do jeito que eu quero. Por exemplo, eu ando com os meus meninos. Eu vi uma coisa engraçada, eu não aguento, eu faço com as crianças. Aumenta o engajamento. Que as pessoas estão ali pra ver sua vida, né? Sua família. Tem muito isso. Mas, assim, não passar mais de 10 stories. Aí eu levei. Eu tava tendo uma entrega até de 2.000, 2.500. Aí, com isso, eu passei pra 6.000, aí voltou às 7. Mas eu tenho 80, né? Então, geralmente dizem que a entrega tem que ser ali por volta, uma boa entrega de 10% do que você tem, né? Então, aí ontem eu atingi em 10. Caraca. 10. Bom, depois eu mostro pra você. E me conta o seguinte, lá em 2018, 2019, ali quando começou a ter uma migração mais acentuada pro digital, como que foi esse movimento para você lá atrás? Porque você tinha que continuar dando aula nos presenciais, continuar pegando trânsito e ainda assim começar a produzir conteúdo para as redes sociais, começar a gerar engajamento nos alunos. Como é que foi isso para conciliar isso para você? Então, eu já era... Eu tô te perguntando isso porque é a realidade dos nossos professores aqui em Brasília, né? Então... Aqui no distrito, aqui na Tutory. Então, assim, tem os mentores que tem o serviço público, ele tem que dar aula, ele tem família, ele tem o serviço público, ele tem as redes sociais, ele precisa fazer tudo isso. Então, assim, conta pra gente como que foi pra você lá no início. E eu fiz tudo sozinho, né? O meu. Por exemplo, eu tenho um outro celular sem ser esse aqui, que é um celular onde eu envio dicas. Você pode assistir qualquer aula minha, que no final eu falo pro aluno, se ele quiser fazer parte da minha lista de transmissão, ele pode mandar uma mensagem com o concurso que ele está estudando, eu insiro ele na minha lista de transmissão, e aí eu mando dicas para ele de qualquer tipo de concurso relacionado à minha matéria. Beleza. Então, esse celular hoje eu tô com 60.000 contatos. Eu tenho hoje lá nessa... porque eu sou adepto ainda das listas de contato. Então, na lista de transmissão tem 256. Faz aí a divisão, você vai ter mais ou menos o que eu tenho lá. Acho que, se eu não me engano, eu tô batendo agora com quase 300 listas de transmissão.